Salve, povo do samba! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vitrola, aquele projeto do Badaoeste que a gente viaja pelo carnaval através dos LPs e dos discos de samba. E esse programa vai ser especial, porque a gente vai falar desse disco aqui, de 1972, de 12 escolas, pelo menos metade se tornou clássico. Ou seja, é um carnaval bastante especial. Muito especial. É isso. Eu sou o Miguel Ferreira. Eu sou o Rafael Cazé. Se liga que o Vitrola já está começando. Bom, e para esse episódio a gente trouxe mais uma vez o nosso querido convidado, Diogo Barros, nessa parceria do Badaoeste com o Samba Vivência. Diogo, a casa já é sua. É isso, tamo junto. Tô ficando cada vez mais à vontade. Não vou sair mais daqui, não. Que ótimo. Diogo, vamos falar de 72. É um ano especial, né? Se a gente pensar na enorme quantidade de sambas que se tornaram históricos, né? Que se tornaram lendários. É um ano especial. 72 é difícil até a gente saber por onde começar, né? Porque a gente tem um campeão, mas que talvez não seja o samba mais conhecido, e aí a gente tem samba que ganhou prêmio, mas que a escola acaba sendo rebaixada, então tem muito samba para conversar. Bom, já estimulamos aí a curiosidade do pessoal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pela ordem, afinal, Império Serrano foi campeã e trazendo ninguém menos do que Carmen Miranda, né? Não, ninguém menos do que Carmen Miranda como enredo e como Fernando Pinto como carnavalesco. Opa. Eu acho que é importante a gente falar, porque a gente já falou aqui no episódio anterior que o tropicalista Fernando Pinto estava no Império Serrano também em 71, agora em 72 ele ganha o carnaval. É o 8º título do Império Serrano, o primeiro título do Fernando Pinto, e ele homenageia Carmen Miranda, que é a cara do tropicalismo. Ela morreu em 1955, e a escola faz essa homenagem para ela. Ela tem uma projeção internacional muito grande, né? A gente pode comparar o que hoje a Anitta é para essa geração. A Carmen Miranda foi nos idos dos anos 50, sem dúvida alguma, lembrando que não tinha internet, não tinha fácil acesso a isso, né? Era o rádio, né? Essa comunicação, e ela estava lá. O rádio era uma potência, né? Sim. Se a gente pensar, lógico, a gente teve a televisão, tem a internet, mas eu costumo dizer que, em termos de importância para o país, em termos de abrangência, de cobertura do país, o rádio foi, comparativamente, ele foi, né, imbatível, assim. Porque a televisão surgiu depois que o rádio já surgiu, né? Sim. O rádio vem do nada, né? Ele surge, ele cria tudo, a televisão vai lá e copia, e vem a internet, copia dos dois, né? Formatos. Está aqui o podcast, a gente está fazendo o quê? Um programa de rádio com imagens, vai ser um programa de rádio. É isso. E aí a gente tem isso, a gente tem esse samba da Império Serrano, que não é um samba que os especialistas gostam tanto, porque ele é um samba gostosinho, porque ele parece uma marchinha. Mas eu acho que também se adequa ao enredo, né? A Carmen, ela tinha essa característica, ela gravou muitas marchinhas, e o samba tem cara de marchinha de carnaval mesmo, e foi muito tocado também em bailes e tudo mais. Foi, se eu não me engano, uma das pessoas que levou ele na avenida foi a cantora Marlene, que era imperiana, ou se não era imperiana, pelo menos ela passou pelo microfone do Império Serrano algumas vezes, e Marlene, para as novas gerações que não conhecem, foi uma grande cantora de rádio, uma das rainhas do rádio. Uma das rainhas do rádio, que tinha uma disputa célebre, estimulada pela imprensa, com a Emilinha Borba, né? E a Marlene levou esse samba na avenida. E a característica desse samba é esse: o mestre Silas de Oliveira, ele não ganha esse ano, esse samba não é dele, ele inclusive dizem que ele ficou muito magoado por não ter ganho, e ele falece logo depois, se eu não me engano. Mas é um samba que não é
Porque também é difícil você ser um dos melhores sambas do Império Serrano, porque o Império Serrano tem Império muito Serrano samba é um bom. negócio impressionante, né? Então não era dos melhores sambas do Império Serrano, mas é um samba que ficou bastante conhecido, É, muito principalmente porque ela popular. ganhou o Carnaval. Vamos ouvir um pedaço? Eu ia te falar isso agora. Então, põe aí. Bom, a gente até poderia ir para o segundo colocado, mas como a gente tem muito samba bom nesse ano, vamos pular para o terceiro, né? Portela e Luaiê. Pois é. A Mangueira, ela quase ganha. Você falou no episódio anterior de uma diferença grande Sim. entre primeiro e segundo colocado. Nessa a diferença foi bem menor, mas ganha. Mas o samba também não é grandes coisas. Agora, a Iluaí é um clássico da Portela, né? É um samba que um monte de gente regravou, que um monte de gente canta e canta até hoje, né? É um samba muito conhecido porque ele tem a característica da Portela de samba com letra poética e melodia cativante, melodia que te envolve, que faz você se balançar, mesmo que você não seja ali do pessoal do samba. E acho que a melhor forma da gente ouvir na prática isso que o Diogo acabou de falar é escutando um trechinho. Iluaê, Iluaê, Odara, negro cantava na nação, Nagô. Iluaê, 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 Odara, negro cantava na nação, Nagô. Depois chorou o lamento de senzala, não longe estava de sul Iluaê. Tempo passou, e no terreirão da casa grande, negro diz tudo e pode dizer. É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha. Negro joga capoeira e faz louvação à rainha. Foram muitas as gravações, né? Eu acho que Clara Nunes grava isso também. Ela gravou com certeza, mas teve mais gente. Eu não vou me lembrar todo mundo que gravou, mas com certeza a Clara Nunes gravou. Ela apresentava isso em show, até na TV ela apresentou. Luaê, Luaê, Odara, negro cantava na nação, Nagô e Luaê, 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 Odara, negro cantava na nação, Nagô. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de sul e Luaê. E o que mais de samba que a gente pode destacar desse ano, Diogo? Vamos na ordem, então, né? Tá. A quarta colocada foi a Imperatriz Leopoldinense, com o Martim Sererê. Martim Sererê é um samba animado, é um samba para cima, e que até não conta uma história fácil, ele conta uma história modernista, né? Inspirado num personagem criado pelo Cassiano Ricardo, que é um escritor modernista. Ele vem contando a história do Martim Sererê. E é um samba muito conhecido da Imperatriz Leopoldinense, é um samba que ficou realmente para a posteridade. E tem uma outra característica interessante desse samba, é porque ele virou trilha sonora de novela. A novela Bandeira 2, que falava sobre essa temática de samba, de escola de samba de carnaval, tinha como um dos personagens um personagem chamado Zé Catimba, que inclusive é o compositor do samba e compositor de diversos sambas da Imperatriz Leopoldinense. E o que dizem é que houve uma disputa entre as escolas, porque a TV Globo ela já tinha acenado que ia fazer uma escola uma novela nessa temática, e que ela ia usar uma escola de samba como cenário. E as escolas disputaram e tal, mas acabou a Imperatriz Leopoldinense levando a melhor, e esse samba foi trilha sonora da novela. Eu acho que, se eu não me engano, era a primeira música do LP.
Então ele foi muito tocado, é um samba que foi muito tocado, e que até hoje as pessoas da Imperatriz de Leopoldinense se lembram com muito carinho, e o povo do carnaval, o povo que gosta de escola de samba, também conhece. E tem mais uma curiosidade da novela Bandeira 2, né? Como ela mexia com samba, ela tinha um personagem que era um bicheiro, né? O Tucão, que era vivido pelo grande Paulo Gracindo. Uma coisa meio fora do padrão naqueles anos 70 ali, né? A gente tem que lembrar que a gente está ainda em 72, né? A gente É ainda está na verdade. ditadura militar. Então, você ter um contraventor, né, como personagem da novela, eu imagino que ela deve ter sido bastante Era a novela censurada. das 10, né? Porque antigamente, Miguel que não tem essa noção, né? Você tinha novela das 7, das 8 e das 10. E a das 10 era imprópria para menores. Então, algumas temáticas se colocavam na novela das 10 para as crianças não ficarem de olho, né? E que mesmo assim, em 72, ainda tinha todo aquele controle que a gente já vem falando em alguns episódios, né? Então é no mínimo corajoso, assim. Sim, eu imagino como é que não foi a negociação junto à censura para que essa novela fosse aprovada. E é uma novela de Dias Gomes, né? Que já tinha feito, que vai fazer Bem Amado. É um escritor também bastante... Muito censurado, né? Muito censurado pela ditadura. Roque Santeiro, a primeira versão de Roque Santeiro foi censurada na véspera da novela ir ao ar, né? E aí a gente vê como é que o samba se relaciona com tudo isso, né? Como uma expressão cultural, como é que tudo vai se cruzando na avenida e fora dela. Sim, com a história da sociedade, a história do Brasil, né? Como é que tudo vai passando por ali, né? E o Brasil perdeu Deus e virou E agora que a gente já falou dos primeiros colocados aí, qual é o samba que você destaca? Que eu destaco pessoalmente? Vila Isabel. Eu viro e mexe a fala da Vila Isabel, né? Porque, mais uma vez, é samba do Martinho. Samba do Martinho não dá pra gente deixar passar. Aí não tem né? Vem mais uma vez um samba gostoso. O enredo era Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade. E era um enredo, e aí a gente vai falar de uma coisa muito interessante, justamente pelo que a gente acabou de citar, da questão da ditadura. É um enredo que fala sobre a Guerra dos Guararapes. Então você imagina, em 1972, uma escola de samba conseguir levar para a avenida um enredo como esse. Um enredo que fala de uma população revoltosa que se volta contra os poderosos, né, para tentar garantir ali condições melhores de vida e tudo mais. É um samba lindo, é um samba que foi gravado pelo Martinho também, não para o desfile. Para o desfile a gente tem outra gravação, mas o Martinho depois, nas suas antologias, ele regrava esse samba. É um samba que traz uma característica que eu trouxe lá naquele episódio de 1970, que é ele inserir uma cantiga, e aí ele insere uma cantiga do cirandeiro, né? Cirandeiro, ó, né? A pedra do meu anel brilha mais do que o sol. Isso. É lindo isso. Ele bota isso no samba, que era uma característica dele, ele já vinha fazendo. E a curiosidade sobre isso é que tinha um determinado jurado, uma pessoa bastante conhecida, chamada Chico Buarque, e que ele tira ponto, e alegando justamente isso, que a inserção da ciranda não combinava, ou que seria uma espécie de repetição que não fazia plágio, sentido. Não sei exatamente o argumento, mas ele não gostou dessa inserção ali. Olha só, seu Chico Buarque, que coisa feia, hein? Deve estar arrependido. Tudo certamente. Bem. Vamos ouvir então o samba? Vamos. Então vamos ouvir, porque aqui a gente não perde tempo. Aprendi
Perdeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, seus senhores sem senzala, e a senhora dos prazeres transformando pedra em bala. Com Nassau já foi embora, fez-se a revolução, e a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. É curioso ver que nesse samba tem uma frase que é: e a festa da Pitomba é a reconstituição. Essa mesma frase melódica, com as palavras muito parecidas, aparece no samba de 1978, que diz: esta quizomba é nossa Constituição. Você pode, de repente, quando estiver ouvindo o samba de 72, achar que ele está falando a mesma coisa, porque é muito parecido. Eu achei isso. Lembrando que o samba de 72 é do Martinho da Vila, mas o samba de 1988 não é. O samba de 1988 é de Luiz Carlos da Vila, num enredo escrito por Martinho. Mas e tem a história, explica a história também da Vila. Porque é Martinho da Vila, Luiz Carlos da Vila, mas a Vila da é Vila, né? É da Vila Isabel, mas o Luiz Carlos da Vila é da Vila da Penha. A Tereza Cristina, que é uma querida, que é ex-uerginana, ela sempre fala isso, que ela gosta de lembrar que tem muita gente lá na Vila da Penha boa e que não dá para confundir Vila da Penha com Vila Isabel. Crédito colocado aí para a gente não esquecer nunca mais. Nunca mais. E tem uma premiação que começa, não é isso? Nesse ano? Diogo, nesse ano, de 1972, eles têm a estreia do Estandarte de Ouro, né? Então, como é que foi essa recepção para as escolas? O que isso acrescentou em toda essa esfera do carnaval? Então, o jornal o Globo ele já era um jornal muito conhecido e muito respeitado aqui, né? Principalmente aqui no eixo do Sudeste, né? Então, ele criou um prêmio que era uma forma de valorizar, para além do concurso, né? Que era organizado pela AESEG, a Associação das Escolas de Samba do Estado da Guanabara. Você tinha um Estandarte de Ouro que dava prêmios de melhorá-la, melhor bateria, destaques das escolas, samba enredo, tudo isso. Fantasia. E esse ano, quem ganha, porque já que a gente está falando de samba, vou falar do prêmio de samba, né? Quem ganha o prêmio de samba é o Unido de São Carlos, que é o primeiro Estandarte de Ouro. O samba é de Dário Marciano, que mais tarde vem escrever o samba do Círio de Nazaré, que é um samba clássico da Unidos de São Carlos, que foi regravado, que foi, inclusive, reeditado em outros escolas. E é o esquenta da Estácio, né? Da Estácio até hoje, é um samba clássico. E o enredo da Unidos de São Carlos, ele era a festa, o Rio Grande do Sul na festa do Preto Forro. Eu fui colar aqui porque em 70 tem outro enredo sobre Rio Grande do Sul, né? Então esse também é sobre Rio Grande do Sul. É um samba assim bonito, clássico, é um samba que hoje em dia ele não combina com o carnaval de hoje em dia, mas ele foi um samba que foi muito cantado antes do carnaval, porque a Beth Carvalho, ela gostou tanto de samba que ela fez uma gravação dele, o que tornou esse samba muito conhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, é um samba que, embora tenha ganho o Estandarte de Ouro, ele não é um dos sambas mais lembrados do ano de 72. Embora tenha um refrão que ficou bem marcado, né? O refrão é muito conhecido, né? Eu acho que nessa época que a gente tem os sambas mais longos, embora esse ano tenha até sambas mais curtinhos, mas, de uma maneira geral, os sambas eram mais longos. O refrão acaba ficando muito forte na memória das pessoas e as estrofes vão se perdendo com o tempo. Para quem não conhece, toca aí. Rio Grande do Sul, seu folclore e sua gente também participaram dessa festa de frente. Leva meu povo e salve todos os orixás. Leva meu povo e salve todos os orixás. Refrão bom,
faz com que o samba seja lembrado para o resto da vida. E a gente tem um outro samba nesse ano, que ele tem a mesma linha, né? Que é o samba Minha Mangueira Querida, que aí você fala, esse era o enredo da Mangueira. Não, Não era. esse era o enredo do Salgueiro. Salgueiro homenageando a sua madrinha, né? Para os desavisados, as escolas de samba têm madrinhas, que são outras escolas de samba mais velhas. A madrinha do Salgueiro é a Mangueira, e esse ano o Fernando Pamplona resolveu homenagear a madrinha, que é a Mangueira. O refrão, mais uma vez, é um samba de Zuzuca, né? Que foi em 71, em 72. Eu acho que ele ganhou também, se eu não me engano, em 69. Ele era um super campeão dos sambas enredos de lá. E tem um refrão muito animado, muito para cima, embora foi um enredo controverso, né? Porque não tinha muito essa ideia de você falar de outras escolas. Cada uma falava de si. A gente chegou a falar no primeiro episódio que tinha ainda uma rivalidade grande entre as escolas, sim. né? Então, cada um falava muito de si. Mas eles peitaram e fizeram uma homenagem à Mangueira, e o refrão muito tocado durante o carnaval, muito tocado depois do carnaval. Se aquele era conhecido como Pega no Ganzê, esse ficou conhecido como Tengo, Tengo, né? Às vezes as pessoas talvez nem lembram do que era esse enredo, mas o Tengo o pessoal lembra, né? Porque essa repetição era uma época também que estava começando, na época eles chamavam de samba oba-oba, porque tinha repetição de palavras, se inventava a palavra para caber na rima, mas na verdade era um samba que funcionava, que no final das contas era o que importava, né? Bom, a gente finalizou mais uma viagem pela história do carnaval, agradecendo mais uma participação luxuosíssima do Diogo, que tá cada vez mais confirmado que é a gente aqui, né, Cazé? Já marcou nome na cadeira e Já tudo. tá ali. É sempre um prazer, gente. É sempre um prazer. Vamos seguir o @sambavivências para poder acompanhar as nossas atividades, mas é sempre bom estar aqui com vocês, e compareçam as nossas atividades também, que a gente está sempre falando do mesmo tema, que é a nossa grande paixão. Exato. As redes sociais, tanto do Bar da UERJ quanto do Samba Vivências, vão estar disponíveis para você seguir e acompanhar todos os conteúdos que a gente faz e não perder as atualizações que a gente faz do carnaval durante todo o ano. E vamos para o refrão. Bar da UERJ. Som Preto, Festa Brasileira.